Gente, estou dando início à aula, tá? Como vocês já sabem, o ultrassom é algo que vem cada vez mais fazendo parte da nossa vida. Isso não é exclusividade da nefro, até, na verdade, foi um início na terapia intensiva, na cardiologia, como uma ferramenta para o não especialista, para o não radiologista, para o não ecocardiografista. A gente chama esse ultrassom de POCUS, esse ultrassom realizado pelo não especialista, pelo médico que está cuidando do paciente, o médico assistente. Então, POCUS, que é Point of Care Ultrasound, nada mais é do que aquele ultrassom que o médico assistente do paciente está fazendo a beira-leito para complementar a avaliação dele, para complementar um exame físico, para tentar confirmar ou descartar uma hipótese diagnóstica. É um ultrassom que ele tem como objetivo ser direcionado. Não é um ultrassom que eu quero fazer um ultrassom abdominal total e medir todos os diâmetros e todas as medidas que a gente faz, ou eles fazem na radiologia, para qualquer que seja o órgão, para qualquer que seja a função que foi solicitado o exame. Ele tem como objetivo ser algo prático, ser algo objetivo, é como se fosse uma ausculta, é como se fosse uma palpação, é uma complementação para deixar o nosso exame mais preciso, tá? Então, o conceito mais utilizado é esse, o ultrassom realizado à beira-leito por não radiologista, né, por um médico não especialista, direcionado a elucidar uma situação clínica específica, a resolver um problema específico. Então, ele precisa ser feito pelo médico assistente, ou teoricamente é o médico assistente quem realiza, é o médico que gerou as hipóteses. Isso faz o modo que a gente vê o ultrassom ser totalmente diferente. Muitas vezes vocês devem ter visto isso na UTI. A gente chama o cara para fazer ultrassom, para fazer um Doppler, que seja da perna, a gente explica, obviamente, qual é a hipótese, mas escreve lá TVP, o cara vem nem conversa com você e depois libera um laudo. E, às vezes, aquele achado que ele encontrou lá poderia gerar para mim uma outra hipótese, e eu explicar para ele, você não pode subir um pouco, descer um pouco, ir para o braço, ir para a outra perna, ir para a barriga. Ele não tem essa maleabilidade em geral, é claro que isso pode acontecer, mas em geral não tem, porque ele não entende o caso, ele não sabe o que está acontecendo, o que eu estou procurando muitas vezes. Quando eu sou um médico assistente, aquele médico que está avaliando o paciente, eu tenho muito mais chance de adaptar o meu ultrassom para o que eu estou encontrando no exame e, a partir daí, conseguir resolver meu problema. Então, ele tem como função ser adaptável, ser feito pelo médico assistente, ser rápido, né? Algo que eu vou lá em 3 minutos, 5 minutos, 7 minutos, eu resolvo o problema, não vou esperar 2 horas ou um dia, às vezes, para o radiologista subir. Ele, em teoria, é inócuo, eu botei entre aspas, porque o ultrassom, ele é um exame que não injeta nada, não tem contraste, não tem radiação, mas o resultado do ultrassom ele não é inócuo, né? Eu até falei isso na outra aula. A gente tem que ter muito cuidado com a nossa avaliação. Eu vou mostrar para vocês que tem falhas do método, obviamente, tem falhas do examinador, obviamente. Então, a gente tem que ter cuidado para não tirar conclusões erradas e, a partir disso, ter condutas erradas que são muito deletérias. Então, ele é inócuo até certo ponto. Um médico mal preparado pode ser muito lesivo, danoso para o paciente. E, como eu já comentei, ele é direcionado. Eu vou lá ver o rim, às vezes eu nem quero medir o rim, eu quero só ver se ele está obstruído ou não. Acabou. Então, o objetivo é que a gente consiga cada vez mais deixá-lo mais prático, como eu vou mostrar em alguns slides mais para frente. O POCUS é algo que já surgiu há muitos anos, mas se você avalia a vida da medicina, digamos assim, moderna, ele é bastante recente. O termo POCUS utilizado para a avaliação clínica, para avaliar mudança de conduta, ele é muito recente. Teve 2 conferências, em 2004 e em 2010, e acabou sendo reconhecido em 2011 como uma nova modalidade de avaliação clínica. Tá? Então, é bastante recente. Vocês vão ver, tem até um artigo que eu coloquei em 2009, que é um artigo sobre ultrassom. Então, não é que ele nunca tinha sido usado antes de 2011, com o objetivo de mudar a nossa conduta pelo próprio médico assistente. Mas com esse conceito que eu coloquei de POCUS, ele é bem recente. E vem aparecendo cada vez mais novidades, né? Não vou me ater em todas elas, mas o de mais interessante recentemente vem aparecendo, inclusive, sobre Deep Learning, inteligência artificial, para quem gosta, já que a gente sabe que, como qualquer exame, ele é operador dependente. Então, às vezes, a gente fica ali, putz, será que isso é um rim crônico não? Será que isso é um via cavo dilatado não? Então, o computador, com o tempo, ele vai aprendendo e isso vai se tornando algo que ele vai conseguir analisar melhor do que a gente. Já tem alguns trabalhos com isso, tá? O ultrassom se tornou cada vez mais portátil, se Deus quiser, o meu vai chegar em breve. Então, a gente tem uma maior facilidade de avaliação, ele se tornou algo que eu posso carregar no bolso e, com isso, eu consigo utilizar para muito mais pacientes. Então, cada vez mais vocês vão ver cada vez mais o ultrassom sendo utilizado por vários especialistas.
Antes de começar para a parte mais teórica ou prática da parte de DRC mesmo, eu quero que vocês lembrem, né, já que eu sei que quase todos vocês sabem, ou todos vocês, tem alguns tipos de probe diferente, né, o que diferencia eles é pessoalmente a frequência. Quanto mais alta a frequência, a gente consegue uma melhor imagem, mas em compensação, a gente não consegue ir muito profundo no plano que a gente está avaliando o paciente. Então, o linear ele tem uma alta frequência, ele é bom para vaso, porque ele consegue ver com bastante precisão vasos superficiais, né, para punção, por exemplo, mas ele não vai muito fundo. O curvilíneo e o de ecocardiografia, ele já é um ultrassom com frequência menor, ele consegue ver melhor conteúdos, não, mas estruturas mais profundas, e ele, por isso, é utilizado para ultrassom abdominal, ultrassom de órgãos, que é a maioria das coisas que eu vou mostrar hoje. O de ecocardiografia, ele tem uma diferença que ele é um probe melhor para avaliar movimento. Por isso que ele é usado para o eco, já que o coração se movimenta bastante, tá? Lembrar dos planos, né? Que é bastante, não vou dizer óbvio, né? Mas a gente já viu bastante, mas só para a gente lembrar que existem vários planos diferentes e que a gente tem que reconhecê-los para poder entender as imagens. Um outro conceito que eu nem tinha colocado na outra aula, mas o Thiaguinho me lembrou, achei super legal comentar, porque eu mesmo falo totalmente errado. O ultrassom ele tem vários movimentos que eu posso fazer com ele. E às vezes a gente fala assim, vira para o lado, vai mais para cá, mais para lá, né? Fica apontando. E a pessoa que a gente está orientando não entende. Isso acontece o tempo inteiro, né? Então é interessante a gente aprender o linguajar, a nomenclatura utilizada para as movimentações. Então, deslizar é quando a gente desliza sobre a pele, né? Desliza para a direita, desliza para a esquerda, desliza para frente, desliza para trás. Então, isso facilita bastante na hora de conversar. Tilt é quando a gente inclina, né? Inclina para a direita, inclina para a esquerda. É quando a gente tem uma movimentação no eixo curto, que ele fala. Rotar é rotacionar. A gente fala quando a gente está mexendo no sentido horário ou anti-horário. Então, você está com o ultrassom segurando numa posição, você fala rodar o ultrassom anti-horário, horário 90 graus, 60 graus, 30 graus, para poder você mexer em um eixo diferente de deslizar e de inclinar. E rocking, a tradução que eu vi era pêndulo, pendular, né? Que a gente faz muito em ultrassom pulmonar, né? Já que tem a costela ali atrapalhando, a gente faz muito pêndulo para tentar localizar as linhas B. Por que o ultrassom vem ganhando cada vez mais espaço? Porque a gente já aprendeu há algum tempo que o exame físico ele é falho. A gente tem aquela impressão que, não, a ausculta está normal, então o pulmão está limpinho. Não, eu não palpei a CIT, não tinha piparote, né? Piparote nem se fala, né? Mas não tinha massa 6 móvel. Então não tem a CIT, né? A gente já sabe há muito tempo que o ultrassom tem, que o exame físico tem muitas falhas. Né, algumas pessoas já ouviram falar não muito bem do exame físico, né, mas defendendo um pouco o exame físico, ele é gratuito, ele ajuda a gente a, não vou dizer romantizar, mas a humanizar um pouco mais a medicina, então não é para deixar de fazer, mas a gente não pode confiar nele se ele não confirmar as minhas hipóteses, principalmente. Para excluir, ele é muito ruim. Então, normalmente, a acessibilidade para qualquer achado, né, se você pegar um paciente com edema pulmonar, né, com congestão, ter crépitos, dependendo do estudo, a sensibilidade é muito baixa. Então, você não pode achar que o fato de não ter crépitos significa que ele não tem edema pulmonar, não tem edema agudo de pulmão. Quando eu acho crépitos, né, principalmente bilaterais e tal, até ápice, aí aumenta a minha especificidade. Mas, infelizmente, a sensibilidade é muito baixa. Então, aqui no paciente com insuficiência cardíaca, né, todos os parâmetros que ele avalia, olha só, edema para insuficiência cardíaca, 10% de sensibilidade. Quando você vê o edema, já se torna mais específico. Isso aqui eu achei até demais, viu? Que eu vejo muito edema que não é insuficiência cardíaca, mas é porque realmente é muito prevalente. E para cada exame físico, né, cada achado do exame físico, a gente
vários estudos. Vocês estão me ouvindo? Gabi, é cortado. Deu uma bela travada, Gabi. Uma travada aí. Eu acho que é porque me ligaram, eu estou roteando. E bota de novo para compartilhar. Bárbara? É o Guilherme, deixa eu só roubar dele aqui. Já mandei, Gabi. Já mandei. Aproveitando essa pausa didática aí do Gabi, achei muito interessante que ele falou do exame físico, né? E vejam, tem autores que até já consideram o POCUS como parte meio que obrigatória do exame físico, dada a importância do POCUS na resolução de problema no hoje em dia, né? Então, por exemplo, eu sei que o programa o currículo de medicina da Harvard já inclui obrigatoriamente no ensino da semiologia POCUS para os seus alunos, né? E até tem uma publicação do Braunwald, que é aquele autor de cardiologia que tem um livro clássico dele, que faz uma brincadeira da semiologia até para o POCUS, né? Inspeção, palpação, percussão, ausculta e agora insonação. Então, é só para vocês entenderem o quão importante, fundamental, na verdade, é o uso do ultrassom à beira-leito e na prática clínica diária, né? A gente tem que incorporar isso para ontem, assim, no nosso dia a dia. Isso mesmo. Eu ia colocar, é o quinto elemento do exame físico hoje em dia, né? Exatamente como você colocou. Então, dando seguimento, na nefrologia, a gente já vem aprendendo que tem várias utilidades clínicas, né? Antigamente a gente achava que era só volemia, e ver o rim, e ver bexiga, né? E cada vez mais vem aparecendo uma complexidade maior, mesmo que sejam objetivos parecidos. Então, essa é uma edição que eu coloquei aqui a foto, na verdade, só para vocês saberem que ela existe, tá? É uma edição que o Tiaguinho que me mostrou, que saiu agora em fevereiro, e ela é só sobre rim, são dezenas de artigos, tem relatos de casos, tem revisões, tem artigos conceituais, editoriais, então vale muito a pena a leitura, tá? Obviamente não é só sobre dialítico, tem para agudos e para crônicos, então vale muito a leitura. E aqui na figura, ele mostra várias utilidades clínicas do ultrassom, né? Para ver pulmão, principalmente para ver congestão nos vasos, para avaliar se o rim é crônico ou não, se tem hidronefrose ou não, para ver se ele é biopsiável, se tem cisto, se tem massa. A gente serve para guiar acesso vascular, como é esse, vocês sabem até demais. Serve para avaliar a função cardíaca, que ajuda também, obviamente, para avaliar a volemia também. Também acesso vascular de diálise, né, para avaliar fístula, para avaliar prótese, para avaliar se a fístula já está madura, se a fístula tem alguma complicação, e avaliar também bexiga, né, que às vezes a gente esquece, né, sondar hoje em dia para avaliar bexigoma é quase um crime, tá? Onde tem ultrassom, é claro, né, senão é muita malvadeza minha achar que tem ultrassom também em todo lugar. Antigamente não, até hoje, a maioria das clínicas de diálise, quando a gente precisa de um ultrassom, a gente vai lá no computador, pede para, no computador, ou entrega um pedido para o paciente, né? Normalmente nem é no computador que a gente faz isso. E aí, aqui ele foi até bonzinho que ele botou algumas horas depois, né, no texto. Você pede, o cara vem e faz ultrassom e depois, às vezes, de um dia, 2 dias, ele libera o laudo. O ideal, o paciente está lá dispineico, né? Eu quero resolver o problema na hora, né? É até engraçado a gente ficar esperando ultrassom para resolver um problema agudo, né? Um ultrassom, digamos, oficial. Então, a ideia do POCUS é exatamente essa, é eu poder resolver algo em minutos. A gente sabe que muitas vezes o nosso exame ele é um exame mais superficial, no sentido de eu vou avaliar, na verdade, o que importa. Eu quero ver se o coração está contraindo. Eu não sei se ele está com a fração de ejeção de 25, 27, 29, 33, 35. É muito difícil de avaliar isso para o não especialista.
mas eu sei se ele está contraindo pouco ou contraindo muito. Então, isso já me ajuda a interpretar o que está acontecendo. Eu sei que tem uma lâmina de derrame pericárdico importante. Não sei se tem 10, 15, 30, 70 ml. Então, é um objetivo que, às vezes, eu resolvo o problema na hora, mas não quer dizer que eu não precise, muitas vezes, do exame complementar, que ele até fala como um efeito colateral do POCUS. Que às vezes a gente acha que só porque eu fiz ultrassom, que eu já sei tudo que está acontecendo, que eu não preciso do especialista, às vezes, para avaliar com mais detalhes depois. Eu preciso resolver o problema naquela hora, mas não quer dizer que, às vezes, eu não preciso do especialista depois, tá? Só para vocês ficarem atentos. O POCUS, como o Igor falou muito bem, ele vem ganhando muito espaço em todos os currículos, tem até propostas de currículos na nefrologia já. E isso é uma preocupação no mundo inteiro. Nos Estados Unidos tem trabalho mostrando que os nefrologistas, 80%, não têm informação o suficiente para usar o ultrassom na prática. Eles não se sentem preparados para usar o ultrassom na prática. E no Brasil não é diferente. Essa é uma pesquisa feita, publicada ano passado, até a doutora Jana participou, pelo pessoal lá da educação, da área de educação da SBN, mandaram para a lista da SBN. Eu não sei se ela não está ouvindo com certeza, eu não lembro de ter recebido, por exemplo, mas não vem ao caso. Mas 100 pessoas mais ou menos responderam. Eu estou vendo aqui 350, eu estou tentando entender porque 350, mas era mais ou menos 100 pessoas, 150 pessoas que eu tinha visto que tinham respondido. A grande maioria falou que não tinha formação de ultrassom na nefrologia, e a grande maioria, os preceptores, não sabiam mexer no ultrassom. Certo? Lembrando que a faixa etária das pessoas que responderam era mais ou menos de 45 anos, em média, pelo que eles colocaram no trabalho. Então, a nossa geração tem um pouco mais de mão, mas muito para acesso vascular, né? A gente acaba não explorando, historicamente, né, nesses últimos anos, que vem ganhando mais, mas historicamente a gente não explorava tanto para as outras funcionalidades. Tanto que aqui ele coloca, né, que 68% dos que responderam que tinha mão eram para acesso vascular. Agora estou inconformado com esse número aqui, eu acho que eu vi errado, não deve ser só 100, né? Deve ser 500, né? Deve ter sido 500. Enfim, não vem ao caso. Então, quase todo mundo que tinha mão era para avaliar biópsia renal e acesso vascular e rim, né? Que acaba que quando a gente faz muita biópsia, você aprende a ver rim, querendo ou não. Mas para outras funções, a gente acabava tendo uma porcentagem baixa. Lembrando que isso aqui era dos que tinham mão, tá? Então, uma das abordagens, tem várias abordagens diferentes, né? Para a gente poder avaliar melhor o nosso paciente, é essa que é a do PIPES, PUMPS, ou PUMP, que é uma só bomba, né? E LEAKS. Eu quero avaliar vasos, principalmente para ver volemia. Eu quero avaliar a bomba, para avaliar se o coração está tendo uma boa contração, se ele está tendo sinais de aumento das pressões de enchimento, né? Que são sinais de hipervolemia também. Posso até avaliar a válvula, né? Eles ensinam a avaliar a válvula para avaliar se tem trombo, se tem endocardite, né? Se tem um refluxo importante, né? Mas aí é já bastante complexo, né? A gente até pode aprender, mas eu não espero que a maioria dos nefrologistas aprendam. E leaks, que é para vazamentos, né? Que é para avaliar se a gente tem uma saída líquida para o terceiro espaço, se o paciente tem derrame pleural, se tem ascite, se tem edema pulmonar. Então, na avaliação cardíaca, não vou me aprofundar muito, isso é muito melhor de ser ensinado na prática, senão vai ficar muito longo, mas a gente pode fazer várias janelas diferentes, né? A parasternal pode ser eixo longo, eixo curto, tem a apical, a subcostal, que eu posso visualizar tanto para avaliar a via cava, como para avaliar o coração pela janela subcostal. A gente sabe que cada uma delas tem uma melhor câmera, que é melhor visualizada, uma melhor indicação, mas o que eu quero que vocês vejam é que essas duas, elas resolvem a maioria dos problemas. Então, esse estudo eu coloquei porque eu achei super interessante, porque ele mostra que na janela subcostal, mais todas elas fizeram a via cava junto, aqui a via cava, eles eram a que tinha a maior taxa de boa resposta, quando eu comparo com o ultrassom feito pelas 5 janelas, que é o que eles chamam de ultrassom focado, né, de ecocardiografia focada. Então, quando eu vejo uma janela só, quando é a subcostal ou a veia cava, foi a que teve melhor benefício. Então, ele sugere no artigo que a gente faça essas duas para poder avaliar o coração, uma situação, obviamente, que eu tenha mais urgência, que eu tenha mais tempo ou menos tempo,
Nesse estudo, especificamente, os alunos foram treinados, eu não lembro se eram residentes, se eram internos, se eram alunos, mas o tempo médio que eles demoraram para avaliar os pacientes foi 4 minutos. Essas janelas, realmente, para um paciente favorável, até que são razoavelmente fáceis, mas eu achei 4 minutos bem arrojado, tá? E tem também trabalho comparando se o ultrassom cardíaco, né, que é a parte, querendo ou não, mais difícil, se feito por um não especialista, se ele perde muita acurácia comparado com o especialista. Eu coloquei isso por ser uma meta-análise desse ano. Então, a resposta é que é moderadamente correlacionada à capacidade de um não especialista de ver um ecocardiografia focado comparado com o ecocardiografista, tá? Um índice de 0,7, né, de acurácia é relativamente bom. O ideal é que fosse maior do que 0,8. E tem trabalho já, isso é um trabalho randomizado, mostrando que o ultrassom, para avaliar a IC descompensada, ele foi melhor do que, por exemplo, o raio-x mais pró-BNP, né? Que todo mundo fala assim, nossa, para tirar dúvida do motivo da dispneia, é muito melhor fazer pró-BNP, né? Que mudou totalmente a forma que a gente vê a dispneia. E aqui a área sobre a curva do ultrassom foi melhor do que fazer BNP mais raio-x, para você ver como a gente ainda tem muito a ganhar em relação ao uso do ultrassom. Vocês verem. Em relação à volemia, o principal vaso que a gente vê é a veia cava, né? O Yuri vai mostrar, vou mostrar ainda um pouco num artigo que eu vou citar mais para frente, mas a gente vê tanto o diâmetro, e aí a gente vê o maior diâmetro, como a gente vê a colapsibilidade, que eu vou mostrar um pouco melhor mais para frente. O ideal de a gente medir é a mais ou menos 2 centímetros da entrada no coração, que é mais ou menos onde sai a veia hepática. Eu não tenho certeza se seria essa, mas parece muito que é esse braço, que é um braço grande que sai perto do coração, tá? Essa é a melhor distância para avaliar o diâmetro da veia cava e para fazer também o modo M. Não se pode fazer muito perto, porque às vezes na batida do coração esse diâmetro ele artificialmente fica muito estreito, tá? Tem que ter muito cuidado. Só que hoje em dia está ficando mais complexo. E o Doppler também, apesar de eles falarem que é factível, quando você tem um treinamento adequado, você aprende, já é mais difícil de fazer. Eu fui tentar, nessas últimas semanas, fazer mais dos pacientes na UTI e tive bastante dificuldade, porque o paciente, quando ventila ou em respiração espontânea ou não, o ultrassom ele mexe e a veia hepática, a veia porta, é muito mais difícil de avaliar do que a veia cava. Então, é difícil você fixar lá no ponto para fazer o Power Wave, né, para você fazer o PW do ultrassom, então você acaba perdendo, mas é algo que com treinamento com certeza vai se tornar mais fácil. O Vexus, ele junta a veia cava com a veia hepática, com a porta, com a veia renal, para a gente avaliar o estado volêmico do paciente, se o paciente está congesto ou não. A ideia deles é que a veia cava sozinha, ela tem falhas, ela sozinha, ela pode ser falsamente interpretada, principalmente num paciente que tem uma IC direita, um tamponamento cardíaco, uma hipertensão pulmonar, que são situações onde a câmara direita está hipertensa, digamos, está com a pressão da câmara direita aumentada, e isso vai refletir na veia cava, não obrigatoriamente pelo paciente estar hipervolêmico. Na hora que eu pego outros leitos vasculares, esse efeito se dilui um pouco. Tá? Então, aumenta a minha acurácia. É claro que vai aumentar também a complexidade do exame, então eu tenho que usar isso de forma bem racional, não vou fazer para todo mundo. O que se defende mais hoje em dia, o ultrassom, ele não é a resolução de todos os problemas, que é algo que eu quero que vocês entendam. Por isso que eu coloquei aquela parte de inócuo bem enfatizado, porque o ultrassom também tem falhas. Então, quando eu for avaliar a volemia de um paciente, eu vou avaliar ele como um todo. Aquele paciente que chega com 10 quilos acima, que chega com anasarca, que chega com dispneia em repouso, a chance de ele ser um paciente hipervolêmico é de 99%. Eu não preciso de ultrassom, não preciso de raio-x, não preciso de BNP, não preciso de mais nada. Eu já sei que ele está hipervolêmico. O que provavelmente vai fazer diferença é naqueles pacientes que não é tão nítido, que não são tão nítidos. Nesse sim, o POCUS com certeza vai me ajudar muito. E podem ter certeza que isso tem importância em termos de prognóstico, como eu vou mostrar, tá? Então, a ideia é que a gente veja o exame físico, a história clínica, né, que é extremamente importante,
alguns biomarcadores que com certeza vão me ajudar em muitas situações, e o POCUS, né? Além de também outros métodos mais invasivos, né? Que muitas vezes a gente também vai fazer paciente mais em terapia intensiva, né? Aqui no caso, não tanto em diálise. Além do PIPES e do PAMP, a gente tem que ver leaks, né? Que talvez seja a parte mais interessante, porque tem no dialítico poucas situações que confundem a gente na avaliação das linhas B, da hipervolemia pelo pulmão, e que é relativamente fácil de ser feito. Só ilustrando aqui, eu tenho um pulmão normal, bem aerado, onde a gente vê muito nitidamente as linhas As, que são reverberações da pleura, que é essa parte mais hiperecogênica, que fica entre as costelas, que a gente vê como sombras acústicas, que aqui não ficou tão bem, tá? Então, a linha A tem que ficar embaixo, a primeira linha A, né, tem que ficar, a pleura tem que ficar embaixo das costelas, e elas são equidistantes, tá? Para eu chamar de linha A. Isso é um pulmão normal. Quando eu tenho um apagamento das linhas A's e a presença das linhas B's, que são essas imagens hiperecogênicas que vão até o final da minha imagem, elas não podem parar no meio, que são como cauda de cometa, que eles chamam, e muitas vezes apagando as linhas A's, a gente tem as linhas B's, que é igual à doença intersticial, não obrigatoriamente edema pulmonar. Então, paciente com fibrose intersticial, paciente com SARA, ele também vai ter esse padrão. Mas obviamente, um paciente que tem uma dispneia, né, que vai ser a situação onde eu vou avaliar com mais nitidez, com mais indicação o pulmão, a gente vê linhas B, eu não vou achar que é uma fibrose pulmonar aguda no paciente em diálise, né, quando é muito mais provável ser hipervolemia. Por isso que eu falo que no dialítico a gente vai ter poucas situações onde a gente vai ficar confuso na causa. É claro que vai acontecer do paciente com fibrose pulmonar entrar em diálise, mas isso é uma exceção, tá? Então, é uma situação super útil de ser utilizada e que vocês vão ver já sendo muito utilizado. Esse é um estudo que saiu esse ano, que tentou simplificar, como eu vou mostrar mais para frente, daqui a 2 slides, a gente normalmente, para pesquisa, a gente faz um método com 28 regiões para avaliação do ultrassom, só para ficar mais fácil. A gente faz nas linhas paraesternal, na linha hemiclavicular, axilar anterior e axilar posterior, no segundo, terceiro, quarto, quinto espaço intercostal e no segundo, terceiro e quarto do lado esquerdo. Aí dá 28 sessões. Nos estudos, para pesquisa, eles ainda recomendam usar essa metodologia, porque seria uma metodologia, em teoria, mais precisa. Enquanto a gente, na prática, acaba usando outras metodologias, como essa de 8 ou de 6, e agora uma de 4. Esse estudo, ele comparou, o objetivo dele foi comparar se eu fazer 4 zonas aqui, ele botou A, B, C, D, porque ele mesclou paraesternal com hemiclavicular, mesclou axilar posterior com hemiclavicular, então ele colocou 4 variações, mas todas elas tinham um mais anterior, um mais posterior, um direito e um esquerda. Tá? E ele considerou que 0,5 linhas B por espaço, ou sendo mais claro, uma linha B para cada 2 espaços, foi o que ele considerou como suficiente para comparar com 14 ou 15, na verdade, linhas B em 28 espaços, que é o critério que se usa para hipervolemia. Ou seja, se eu faço 28 espaços, eu tenho que ter mais de 15, ou a partir de 15, para considerar como hipervolemia. Aí, no caso, ainda seria uma hipervolemia leve a moderada. Enquanto se eu tiver 4 zonas, bastaria o 2.1, né? Que aí é foda botar 2.1, mas ter mais de 2 linhas B em 4 zonas, ou mais de 3 em 6 zonas, ou mais de 4 em 8 zonas. A área sobre a curva de todos eles foram equiparáveis, tá? Tem um gráfico que era de curva, que mostrou que não teve diferença estatística. Eu botei esse porque ficava melhor de explicar a metodologia que ele utilizou, tá bom? Então, nesse estudo, ele chegou à conclusão que utilizar o de 4 seria equivalente ao utilizar o de 6, de 8 ou de 28. E, se eu não me engano, ó, isso foi em dialítico, tá? Maravilhoso isso. A gente já sabe que pacientes que têm sinais de hipervolemia pelo ultrassom, eles têm pior prognóstico. Então, aqui, ó, esse é o score que eu já citei, de 28 sítios para avaliação do ultrassom pulmonar.
E se você tem menos de 15, você tem um paciente com uma chance de sobrevida muito menor do que se você tem 15 a 60, que é melhor do que um paciente, muito melhor a sobrevida, né? Sobrevida melhor, mortalidade menor. Do de 15 comparado com 15 a 60, comparado com mais de 60, que é o que ele chama de hipervolemia muito grave. Alguns lugares botam 30 como corte para hipervolemia grave, né? Achar 60 linhas B, haja paciência, haja hipervolemia, né? Acho que não precisaria de ultrassom nesse paciente, tá? Mas só para vocês entenderem, esse não é o único estudo que mostra isso, mas a gente já tem correlação de ultrassom com mortalidade. Esse estudo, mudando agora para as indicações clínicas do ultrassom, né? Aqui já seria uma indicação clínica. Aqui a gente tem uma indicação para prever hipotensão intradialítica. Nesse estudo, ele fez em pacientes em terapia intensiva. Eu não achei nenhum estudo que visse diretamente hipotensão intradialítica em dialítico. Tinha outros estudos que tinham também como desfecho secundário hipotensão intradialítica. Mas, com certeza, vai também servir para o DRC, o paciente em hemodiálise cronicamente. O que eles fizeram nesse estudo? Eles fizeram o de 28 câmaras, tá? E eles, 28 sítios de avaliação do ultrassom, e eles faziam a quantificação das linhas B, né? E se tivesse mais de 14, ele considerava como hipervolemia. Eram pacientes que faziam diálise intermitente, é importante que eu fale isso. Em média, eles tinham 2 litros de UF, e eles tinham, por critério de seleção, tinham que usar menos de 0,3 de noradrenalina. Foi o que ele considerou como critério para iniciar a diálise intermitente. Eles tinham, em média, uma dose baixa, era mais ou menos 0,1 de nora, mas tinha que ser, no máximo, 0,3. E o critério de hipotensão intradialítica, que vocês já devem saber que varia muito na literatura, foi 65 de PAM, tá? Muito porque eles estavam em terapia intensiva. Tem vários outros critérios, como não é o assunto da aula de hoje, eu não vou comentar, senão não acaba. Tá? E aqui, eles viram que eles traçaram 4 perfis, tá? De acordo com a veia cava e com o pulmão. Nesses perfis, ele avaliava se o paciente tinha linhas B ou não e avaliava se a veia cava era colabada ou não. Para avaliar se ela era uma veia cava sugestiva de hipervolemia, ele considerou 2,1 centímetros de diâmetro e considerou a variação de 40%, tá? Para você saber. Então, ele via se aqui era hipervolêmico ou não, e aqui se era hipervolêmico ou não. O que teve mais diferença estatística para prever a presença de hipotensão intradialítica foi a presença de congestão pulmonar, né, de linhas B, mais de 14, e a colapsibilidade de veia cava foi protetora, tá? Um foi protetora e o outro foi preditora de hipotensão intradialítica. Então, aqui pelo odds ratio fica mais fácil. Então, a gente sabe que, nesse estudo, eu não coloquei essa tabela, mas o paciente que tinha colapsabilidade da veia cava, ele tinha 70, eu falei o contrário, né? Quem colapsava a veia cava, desculpa, gente, hein? É um paciente que está mais euvolêmico ou hipovolêmico, ele tinha mais hipotensão intradialítica. Quem tinha congestão, ele era protetor, ele estava mais hipervolêmico, ele tinha menos hipotensão intradialítica, tá? Apaga o que eu falei. Não sei se vocês entenderam, mas veia cava colapsada é um paciente que está tendendo a hipovolemia ou euvolemia. Então, é óbvio que ele tem mais risco de hipotensão numa retirada de líquido, na UF, tá? Só para ficar claro. Estava achando estranho esse odds ratio de 35. Quem tinha colapsibilidade de veia cava, foi uma proporção de 75% deles tiveram hipotensão intradialítica. Olha só, 75% deles. Tinha pacientes intubados e pacientes não intubados, tá? Para vocês saberem. E quem não tinha colapsabilidade foi 6%. Então, é uma diferença gritante, tá? O ultrassom em diálise pode ser utilizado também para a realização de procedimento. Aqui eu estou colocando uma diálise bem raiz, né? A presença do ponto pulmonar ou do lung point, que é onde você para de ter o lung slide, né? Que é o deslize do pulmão da pleura, que demonstra que a pleura visceral e a parietal estão muito próximos uma da outra, que não tem pneumotórax. Se você tiver esse ponto, é sinal de pneumotórax. Só para lembrar que não é só para a realização da passagem de catéter que é útil, mas também para avaliar complicações.
a gente poderia fazer isso muito mais frequentemente. Tem protocolo com microbolha para avaliar se o catéter está localizado no ato direito. Então, tem várias utilidades também para avaliação da qualidade do procedimento. Tem como visualizar se o fio-guia está bem locado. E o Igor até pode falar melhor depois, a gente usa em algumas diálises para punção do acesso vascular, da fístula. E técnico de enfermagem, enfermeiro usa com uma taxa de hematoma, não sei se tem estudo, mas pelo menos na prática, muito menor, o que faz muito sentido. A gente também pode avaliar complicações do acesso vascular. Eu vou avaliar se tem trombos, tem trombose do acesso vascular, posso avaliar fluxo. Ele pode também ser utilizado para avaliação de... eu acho que eu apaguei, peraí. Pode ser avaliado também para avaliar a maturação da fístula. Então, se a fístula tem até 6 milímetros de distância, ela é puncionável. Se ela tem até 6 milímetros de diâmetro, ela é mais de 6 milímetros, tem que ser mais de 6 milímetros, no mínimo 6 milímetros, ela também é puncionável, e 600 milímetros por segundo, não, 600 ml por segundo de fluxo, né? A gente bota normalmente, por minuto, desculpa, 600 ml por minuto, né? A gente coloca no fluxo de sangue 300 ml por minuto, a fístula tem que ter muito mais do que o que a gente coloca. Então, é no mínimo 600 para ser uma fístula que eu considere 100% ok. Ela pode até ter um pouco menos e mesmo assim ser puncionável, mas esses são o critério dos 6, né, que eles chamam a regra dos 6, para poder considerar uma fístula apta a ser puncionável, tá? 6 milímetros de profundidade, no mínimo de diâmetro e 600 ml por minuto de fluxo, de velocidade, tá? O ultrassom é a resolução de todos os problemas? Aí eu trouxe alguns randomizados a mais para a gente discutir, tá? Ou para eu demonstrar para vocês. Então, a gente tem estudo recente, esse daqui do JAMA é 2021 ou 2022, não é com diálise, é em paciente internado para avaliar hipervolemia, para avaliar IC descompensada, onde ele guiava a diurético-terapia de acordo com o ultrassom. Foi um estudo randomizado. Nesse estudo, eu não botei detalhes porque não era em dialítico, não houve diferença de tempo de internação, não houve diferença de desfecho duro, de mortalidade intra-hospitalar. Então, foi um estudo negativo para o ultrassom. Esse outro estudo, eu nem me aprofundei muito na metodologia, mas eu vi que era um estudo que ele usou o POCUS, mas como uma curiosidade, ele não guiou a conduta baseado no POCUS, mas é óbvio que isso influencia o médico que está avaliando. E na hora que ele colocou o POCUS, o risco de mortalidade do paciente foi maior, o risco do paciente que usava o POCUS. Só que isso é um estudo que foi bastante criticado, saiu editorial criticando, porque ele não fez uma metodologia suficiente para avaliar, e que, como era um método que estava ganhando muita visibilidade, ele estava causando um malefício para a medicina, o cara destruiu o cara no editorial. Mas só para vocês entenderem que existem também estudos negativos em relação ao ultrassom. E na diálise não é diferente. Esse é um estudo randomizado em dialítico, guiando peso seco pelo ultrassom, Burst Study. Eu não me aprofundei no baseline dos pacientes, mas o estudo, a população do estudo foi escolhida para ser população de baixo risco cardiovascular, porque a ideia deles, se é porque é possível baixo risco no paciente dialítico, mas, enfim, um baixo risco cardiovascular, porque a ideia deles é que fosse um estudo antecipando o próximo estudo que eu vou mostrar, que é de alto risco cardiovascular, que é o LUST Study. Então, nesse ele fazia um ultrassom, menos de 15 linhas Bs, peso seco tá ok. Faz ultrassom mensal para ir reavaliando se ele tinha ainda menos de 15 linhas Bs. Se o paciente tinha mais de 15 linhas Bs, reduzia o peso seco. E aí fazia ultrassom semanal até a gente chegar no peso. Tem um outro estudo que eu vou mostrar que ele reduzia 300 gramas por semana, tá? Se o paciente em algum momento apresentava sinal de hipovolemia, né, normalmente hipotensão, eu refazia o ultrassom. Se tinha menos de 15 linhas B, eu fazia a bioimpedância. Se tinha mais de 1 litro de excesso de líquido, mantinha o peso. Se eu tinha menos de 1 litro de excesso de líquido, é porque o paciente estava muito próximo do peso seco, digamos assim, pela bioimpedância. Então, se ele fez hipotensão e está muito próximo do peso seco, vou aumentar um pouco o peso. Se o paciente ainda tinha as linhas B,
ele continuava diminuindo o peso. É corajoso, né? Ele acabou de fazer hipotensão. Mas ele reavaliava semanalmente e, obviamente, deve ter uma cláusula que falava que o paciente, se continuar fazendo, tinha que sair do estudo. A diferença, não houve diferença em relação à sobrevida, que é sobrevida por todas as causas, e aqui é por eventos cardiovasculares. De novo, mostrando que a gente não vai ter respostas positivas em todos os pacientes. Eu já falei isso várias vezes em outras situações, mas os nossos pacientes são pacientes bastante complexos. Não adianta a gente achar que uma intervenção só vai ter tanta diferença, tem que ser uma intervenção muito emblemática para fazer muita diferença. E daí saiu o LUSH Trial, que é um estudo que saiu agora no Kidney International, uma das melhores revistas de nefrologia. Ele é um estudo randomizado e dessa vez em pacientes também crônicos dialíticos, mas de alto risco cardiovascular. E aí tinha infarto prévio, internação por IC, né? Eram pacientes realmente muito mais graves. E aqui era o que eu estava comentando do protocolo, né? Que de acordo com as linhas B, ele ajustava o PCC agora de forma matemática, né? Então, o paciente com menos de 15 linhas B eu não mexia e reavaliava a cada um mês. Se o paciente tinha 15 a 30 linhas B, eu baixava 300 gramas do peso seco em uma semana e repetia a ultrassom em uma semana. E aí voltava para reavaliar, para ver se continuava baixando o peso seco ou não. 30 a 40, 450, mais de 40, 600 gramas. Nesse estudo, apesar do endpoint primário, que era a avaliação principalmente de morte e de evento cardiovascular, não teve diferença, ficou ruim porque eu não tive acesso ao estudo, eu peguei do Kidney Fellow, Nephrofellow, um blog, né? O Igor lembra, eu esqueci o nome deles. E aí eles compararam o ultrassom com a medida, com o standard, né? Sem usar o ultrassom para avaliação de peso seco, né? Era randomizado, e não teve diferença em nenhum desses desfechos em 1 ano e meio. Mas, quando eles foram avaliar o ultrassom pós-diálise, os pacientes eles tinham uma maior incidência de pacientes sem sinais de hipervolemia, né? Quando eles incluíram os que tinham só hipervolemia, comparado com o standard, né? Com quem não usou ultrassom. E depois eles fizeram uma análise pós-ROC que mostrou diferença de internação por insuficiência cardíaca. Então, eles falaram já no Congresso Americano do ano passado que vai ter já o LUSH Trial 2, que eles já estão em andamento, onde eles talvez selecionam ou melhor o paciente, ou eles talvez selecionem principalmente C, e não só evento cardiovascular por si, porque foi esse o evento que teve mais diferença. Ele até pode ter um infarto por estar hipervolêmico, que eu fazer muito F, né? Mas realmente é muito mais provável ter um desfecho relacionado com um IC descompensado, que vocês vão ver que é muito comum. O ultrassom tem suas limitações, então, como vocês já aprenderam, né? Então, um dos grandes problemas que a gente vem vivenciando hoje em dia é a baixa experiência com ultrassom. E como eu mostrei naquela publicação da própria SBN, uma baixa experiência, inclusive, dos chefes, dos preceptores, dos professores, né? Algo muito novo. Eu gostei dessa frase de Aristóteles, que ele bota assim, que o verdadeiro discípulo é aquele que supera o mestre, né? Nesse caso, é a pura verdade. Várias vezes ele fala assim, ô Yuri, o que você acha disso aqui? Eu estou na dúvida, é desse lado, é desse lado. Porque é algo que você vai ganhando mão agora, né? E vocês mais novinhos, vocês têm muito mais mão, porque vocês já, não vou dizer nasceram com ultrassom, mas vocês já, desde a clínica médica, vêm mexendo muito no ultrassom, né? Que o residente é que acaba tendo muito mais contato com os pacientes hoje em dia, não, né? Sempre, eu imagino, né? Então, cada vez mais eu aprendo com vocês. Situações difíceis também que atrapalham a minha avaliação são os cardiopatas, somente C direito, como eu já tinha comentado, atropelamento cardíaco, hipertensão pulmonar, dificultam bastante a minha avaliação, se for principalmente uma avaliação simplificada, como avaliar, por exemplo, só via cava. Pacientes em ventilação mecânica, porque a cava tende a ficar túrgida pela pressão ser aumentada com a pressão positiva, né, da ventilação mecânica. Então, é uma situação também que a gente não tem ainda. Será que eu tenho que usar, no caso, para avaliar hipervolemia 20%, 15%, 30%, né? Se usa muito 16 a 18 para avaliar responsividade a volume, né? Mas é algo que a gente ainda não sabe, no dialítico, principalmente, né? Mas, independente disso, é algo que ainda não é tão bem estabelecido, tá? Nem todo mundo tem, o portátil é caro ainda, né? Está ficando mais barato, mas está ficando mais acessível, mas ainda não é tanto. As evidências não são ainda aquelas evidências que chamam o olho, que vibram, né? Que brilham o olho, falando assim, nossa senhora, preciso fazer ultrassom em todo mundo, porque eles vão morrer menos, né? Tem aparecido cada vez mais evidências positivas, mas é algo que a gente ainda sabe que não é consensual.
Tem problemas também da técnica, como eu tinha comentado, não só do preparo do examinador, né? Se você pega o vaso em um diâmetro menor, isso vale também para rim, por exemplo, para a bexiga, né? Se você não avalia no diâmetro correto, você vai avaliar uma veia cava falsamente pouco dilatada, né? Porque eu peguei ela de raspão, digamos assim. Então tem que ter muito cuidado. Também posso confundir uma ascite com um bexigoma, né? Aqui, por esse ângulo, parece uma bexiga, né? Nossa senhora, vou passar uma sonda. Mas, na verdade, é ascite, ó. Isso aqui é alça intestinal. O paciente estava anúrico. Então, tem algumas situações que o examinador menos experiente, ele vai se confundir. Mas isso também, de alguma forma, ajuda a gente a ir aprendendo, né? A ir crescendo. As questões em aberto persistem, preciso saber em que momento eu vou fazer. Lá eles fizeram, a paciente está chegando, vou fazer ultrassom e mensalmente, semanalmente, vou repetindo. Será que eu tenho que fazer isso para sempre? Será que eu faço só se ele tiver dispneia? Será que eu faço só se ele tiver hipertenso? Será que eu faço até um limite de idade? Então, é uma situação ainda que a gente não sabe. Uma coisa que eu estava conversando com o Igor e com os meninos, né, é que talvez valha a pena fazer nos nossos pacientes, que são os pacientes incidentes. Qual é o peso seco do paciente da diálise lá no 10º andar? Eu não sei. Toda hora você muda, é lógico, porque ele é um paciente que acabou de chegar. É um paciente que muitas vezes ainda tem diurese residual, é um paciente que ainda responde com diurético, é um paciente que às vezes chega com náusea, vômito, você passa o cateter, ele começa a comer. Então, ele tem tanto motivo para avaliar o peso, por qualquer que seja o motivo, né, não só o volume, que é difícil de avaliar peso seco. Então, é uma situação que a gente tem um risco alto de hipotensão, apesar do Yuri ter me falado que quase nenhum paciente dele esse mês fez, mas é um risco, em geral, muito alto, e que a gente pode diminuir esse risco, como eu já demonstrei hoje, com ultrassom. Então, é algo que a gente vai tentar desenhar uma forma de criar um protocolo para poder a gente ter uma facilidade, uma maior segurança para os pacientes. É uma habilidade, é difícil saber quanto que eu preciso saber de ultrassom para fazer e confiar no meu resultado, né? Tem já certificações lá nos Estados Unidos, mas será que precisa de atualizações permanentes, né? A gente já sabe que é fácil de aprender, tem vários, eu não falei sobre isso, né? Mas tem vários estudos sobre educação médica com ultrassom, pegando residente, pegando interno, para poder avaliar quanto tempo demora para a pessoa ter uma acurácia boa no ultrassom. Alguns pontos, como o ultrassom pulmonar, é pouco tempo, 2 a 3 horas, uma acurácia maior que 90% no treinamento. O problema é que eles viram que depois de um ano, se você não continuar treinando, ele vai diminuir muito a capacidade dele de avaliar o resultado do ultrassom. Então, tem vários protocolos para colocar dentro de currículos da residência de nefrologia, né? Já adiantando, a gente está vendo com os preceptores como fazer isso na nefrologia, mas, na Unifesp, né? Mas a ideia, em geral, é que isso seja feito no longitudinal. Eu estou rodando nos agudos, vou lá e faço. Estou rodando nos crônicos, vou lá e faço. Estou rodando, às vezes, no ambulatório, vou lá e faço, para ver aquele rim, né? Não obrigatoriamente ver a cabo. Então, é algo que a gente tem que cada vez mais colocar na nossa realidade, tá? Qual é a prescrição ideal? Fazer ultrassom toda semana, fazer ultrassom todo mês, fazer ultrassom 3 vezes por semana, até toda diálise, pré e pós, né? Eu não botei aqui, mas tem um trabalho que é ver o peso seco baseado na quantidade de linhas B. Então, o peso seco eu só estou satisfeito quando as linhas B estiver menor do que 15, né? Que é mais ou menos aquela ideia daquele último, né? Correlação com o desfecho, né? Falta ainda aquele trabalho que fala assim, nossa, a mortalidade mudou completamente por conta do uso do ultrassom. É isso, gente. Até que eu não falei tanto assim hoje, né? Esses, para quem não conhece, é o POCUS. Eu achei que não tinha nome melhor para ele, né? Depois desse mês que eu ando estudando bastante, POCUS. É meu novo gatinho que vai chegar ainda, tá? Agora o Yuri vai apresentar alguns casos que a gente andou fazendo esse mês, né, Yuri? Vocês estão me ouvindo? Gabi. Sim. Deus, eu me sinto muito sozinho. Próximo mês vai ser... Sim, o POCUS é muito fofo. Eu acho que a atenção foi totalmente roubada pelos lindos olhos de POCUS. Ele é lindo, né? Quero ver se ele não vai acabar com minhas plantinhas, mas isso é um problema tipo 2. Não é tipo 2, mas é um problema para o futuro, o Gabriel do futuro, quando ele chegar daqui a uma semana. Ô, Guilherme, passa pro Yuri. Durante os casos, pessoal, se vocês tiverem perguntas, podem ir falando, tá? O Yuri vai mostrar, por exemplo, para medir a colapsibilidade, que eu acabei falando, mas não com tantos detalhes, né?
E passou? Não recebi ainda. Já passei. Tá? Já passei. Só falando, enquanto o Yuri abre aí os slides, sobre a punção de FAV, né? Também não sei de nenhum trabalho randomizado que tenha estudado isso de forma fidedigna, mas o que eu observo em um serviço que tem de rotina usar ultrassom para punção de FAV, número 1, muito menos hematoma do que eu via na prática clínica com a punção sem ultrassom, né? E número 2, uma coisa interessante é reavaliar o sítio de punção naquele paciente que vem com a métrica da adequação de diálise mais comum que a gente utiliza, que é o KTV fora do alvo, né? Muitas vezes eu já vi mudar o sítio exato da punção, ver como é que ficou o fluxo daquela fístula durante a punção e até utilizar ultrassom para avaliar roubo de fluxo e... Ai, meu Deus, me falhou a palavra aqui agora. Na fístula. Recirculação do acesso vascular quando você utiliza o ultrassom ali à beira-leito, né? Então, como o Gabriel falou, não vai ser uma intervenção única na nossa população que vai ser mudar desfecho, mas eu acho que o ultrassom vem para se somar, agregar aí valor à avaliação que é de um paciente super complexo, o nosso renal crônico e o agudo também na UTI. E deixa o Yuri mostrar os casos aí, que vocês vão ver isso na prática que a gente está falando. Agora é você, Yuri. Aí passou sem querer aqui, só um pouquinho. Bom, então vou apresentar 2 casos a princípio, para a gente ir discutindo qual seria a melhor conduta relacionada à volemia desses pacientes. Estão me escutando? Sim. Então, primeira paciente feminina, 34 anos, tá? Hipertensa desde os 18 anos, doente renal crônica dialítica, devido a uma hipertensão acelerada maligna. Ela está em regime de hemodiálise crônico 3 vezes por semana, desde março de 22. Só um pouquinho, deixa eu tirar as pessoas aqui que estão na frente. Aí. Ela usa em casa losartana, 50 mg de 12 em 12, alodipino, simvastatina e atenolol. Tem um peso seco em torno de 53 quilos e uma pressão média das últimas 4 sessões, entre 106 e 142 de sistólica e 61 a 90 de diastólica. Ela retornou no dia 24 de abril, após ter faltado 3 sessões de hemodiálise, com uma pressão de 210 por 130, com edema 2 cruzes de membros inferiores e edema de face. Realizou uma sessão com uma UF de 2 litros, que não teve intercorrências. O peso dela na chegada era 56,8 e o peso pós era 54,6. Com uma pressão pós-hemodiálise de 157 por 87. Retornou ainda no dia 26 de abril, seria essa segunda sessão após 3 faltas de diálise, com uma pressão de 189 por 107 e um peso pré-hemodiálise de 55,8. Ainda estava com discreto edema de membros inferiores e de face. Qual que seria a conduta em relação ao manejo volêmico dessa paciente? Vamos escolher alguém para falar. Vamos chamar pelo nome, hein? Nada de outro mundo, certo, gente? Rodrigo. Boa noite. Eu posso ver só o peso seco aí que eu não peguei. 54. 54. 53, porque eu não estou conseguindo voltar aqui. Beleza, o paciente ainda segue acima do peso seco, né? O paciente faltou algumas sessões diárias. Eu acho que seria válido, já que é uma aula de ultrassom, a gente checar a volemia com o ultrassom, tá? Avaliar, fazer o POCUS da parte pulmonar, ver como é que está a carga, ver variabilidade, tá? E talvez, vendo essa análise, né, a gente vai pensar que o paciente esteja mais congesto e tentar tirar um pouco mais de volume do paciente nessa próxima sessão.
Eu acho que eu iria mais ou menos por esse lado aí. Perfeito. Essa é uma paciente que, em um contexto, inclusive, que a gente não tivesse o ultrassom, a nossa tendência seria retirar mais volume dela, né? Fazer uma diálise com uma ultrafiltração maior. Aqui nós temos, então, o focus dela. Gostava dela? Nessa primeira imagem, pode falar, Gabi. Não, perguntando o que eles acharam. Você vai falar? A gente pulmonar, eu ia falar o que a gente acha, mas então... Não, espera, eles falarem, vai. É que é Pelo óbvio menos... Você pediu o focus aí. Luísa. Não tô vendo derrame pleural, né? Pelo menos. Mas eu também não tô vendo muita linha B. Não consegui ver muito. Mais de 3, no caso, que seria sinal de congestão pulmonar. Perfeito. Essa avaliação aí, eu coloquei 2 imagens de 2 campos pulmonares. Nessas duas se vê linhas B, mas menos que 3 em cada uma. Né? E na avaliação total tinha menos que 15 linhas B na avaliação dos 6 campos pulmonares. O lado direito dá até para ver linha A, né? Exato. Posso acabar. Não sei se vocês veem meu marcador, né? Mas tem as linhas A bem marcadas, né? Só uma coisa que a Luísa falou para complementar, né? Uma das formas de se avaliar é essa que ela falou, de ter pelo menos 3 linhas B num espaço intercostal. Você considera como esse um espaço positivo, e ele sendo positivo em mais de um espaço, você consideraria como sinal de hipervolemia. Não considero um só, porque poderia ser algo localizado naquele espaço, tipo uma telectasia, tipo uma pneumonia, tá? E também tem gente que considera, ao invés de 3 linhas B, uma linha B confluente, uma linha B muito espessa. Seria também uma outra forma de considerar como positivo. Temos aqui mais uma imagem da avaliação da cava. Luísa, Rodrigo, que faz bastante também. A cava, ela parece variar bastante, né, durante a inspiração, tá? Falando contra um pouco aí da nossa hipótese inicial de congestão, né? A gente mediu de mais ou menos 2 centímetros, né? E o de 2,0, 2,1, né? Seria uma cava bem próxima a 2 centímetros e com uma variabilidade, né, maior de 50%, ou seja, ela colaba mais que 40%, 50%, né, inspiração. Eu passo de novo, pessoal, ver de novo. Lembrando, gente, que alguns pacientes você vai ter que pedir para inspirar de forma profunda, para poder ficar mais claro a variabilidade, tá? É uma das dicas que eles dão na hora de avaliar a veia cava. E para coração, não comentei, mas a maioria das janelas, né, paraesternal e apical, tem que pedir para ficar de decúbito lateral direito, para anteriorizar o coração. Senão fica muito difícil de avaliar. Esquerdo, na verdade, para avaliar o coração. Bom, o desfecho desse caso, né, após a avaliação de ultrassom, só a avaliação seria a avaliação pulmonar apresentando linhas B, mas com menos de 3 por campo pulmonar, e a veia cava inferior com 2 centímetros e colabável mais que 50%. Falando do desfecho dessa paciente, inicialmente, logo que ela chegou, de fato foi iniciado uma diálise com uma UF um pouco maior, e logo em seguida feito a ultrassonografia. Depois de feito o ultrassom, optado por reduzir, né, a ultrafiltração dessa paciente. Ela não apresentou queixas durante a diálise, nem outras intercorrências. A pressão pós-sessão era de 117 por 88, que estava 180 e alguma coisa lá no início, e o peso pós-hemodiálise de 53,9. Logo depois da sessão, de ter desligado a máquina, ela foi se pesar e teve uma hipotensão postural. Então,
só querendo mostrar que a avaliação, né, do ultrassom naquele momento foi bem importante para elas, até porque retirando 800 ml mais que antes estava na prescrição, possivelmente ela ia fazer uma hipotensão intradialítica, né, e ia ter intercorrências durante a diálise. No caso 2... Isso é importante porque a gente tende a ter muito esse reflexo, né? O paciente em diálise hipertenso é igual a hipervolemia, né? E lembrar que volume não é a única fisiopatologia da hipertensão no dialítico, né? Tem hiperatividade simpática, tem hiperatividade do sistema renina-angiotensina-aldosterona, em especial nessa população com hipertensão acelerada maligna, que era a etiologia da doença renal dela. Então, caso persista a hipertensão posterior dela, talvez, nesse caso em específico aqui, redução do peso seco não é o ideal, né, para a gente utilizar como manejo do tratamento da hipertensão. Acho que o Gabi ia falar alguma outra coisa aí. Só em relação a conceito, né, que alguns trabalhos colocam como queda de 40 na sistólica já como hipotensão intradialítica. Então, se você considerar que ela até teria, mas outros consideram que você só pode chamar se tiver sintomas. Então, até isso ainda é mal definido nos crônicos, em agudos também. Então, mas só para o pessoal saber que em alguns trabalhos você vai considerar isso sim como uma hipotensão intradialítica. Mas é óbvio que o que você quis dizer que sem relação com desfechos que poderiam ser mais graves, né? Tipo, ela fazer uma hipotensão sintomática poderia desencadear um desfecho muito mais grave. Certo? No caso 2, então, uma paciente também feminina, 63 anos, transplantada cardíaca em 1994 por uma insuficiência cardíaca de etiologia chagásica e doente renal crônica dialítica devido a uma síndrome cardiorrenal já há 6 meses. Ela veio para a sessão de hemodiálise referindo cansaço, pior que o habitual, dispneia aos médios esforços. A pressão na chegada estava 88/45, frequência cardíaca 78, um edema de membros inferiores discreto, uma cruz em 4, e um tempo de enchimento capilar normal, menos que 3 segundos. Ela faz uso de carvedilol, 25 mg 2 vezes, losartana, 50 mg ao dia, ciclosporina e espironolactona. O peso dela pré-diálise estava 57,2 e um peso seco de 53 quilos. Alguém? Tem outra pessoa aqui. Você de Yuri quer chamar os colegas. Luísa. De novo, não, outra pessoa. Ana Eu estou Brandes. passar os nomes aqui. Ana. Oi. Qualquer... Hã? Não, você mesmo, desculpa. Então, com esse transplante cardíaco prévio, ela ficou esse transplante cardíaco foi em 94. Atualmente, ela tem um IC de fração de ejeção reduzida também? Sim, ela tem uma fração reduzida de 28%. Tá. Os espíritos, carvedilol, parece mesmo, né? Uhum. Já tem muito tempo de transplante e esse coração já tá velho, coitado. E aí ela chega com essa hipotensão e é bem acima do peso seco. Acho que até valeria reavaliar se esse peso seco realmente é o peso seco dela. E ficaria com medo de, com certeza, não dá para tirar 4 quilos em 4 horas dessa paciente em uma sessão de diálise. Então, acho que nesse caso, com certeza, fazer ultrassom pré-HD seria muito bem indicado. Lembrar que ela chegou com piora do cansaço, né, dispneus médios e esforços, né? Não é que ela chegou sem queixas. Mas sim, Congestão, se tem outra causa para essa piora do cansaço habitual. Apesar dela ter um edema de membro inferior discreto, pode ser até por insuficiência venosa e não por realmente uma congestão volêmica. Sim, vamos avaliar com mais calma, né? É o que você quer dizer, né? Hã? Vamos avaliar com mais calma. Precisamos de mais dados para poder concluir o que está acontecendo. Exatamente.
Eu achei esse caso bem interessante, principalmente porque em um contexto de uma paciente que tem um catéter de longa permanência, mas que ainda tem um risco de infecção, um quadro infeccioso tem que estar muito bem lembrado aqui também, né? Que está chegando no limite de pressão baixa, mais cansada, né? Com talvez uma insuficiência cardíaca que pode estar descompensada, na verdade, fazendo ela ficar mais hipervolêmica também. Foi avaliado o permicate, que não tinha sinais logísticos, foi realizado coleta de exames com um PCR baixo e um leucograma normal, e foi feito a ecografia, né? Avaliando essa paciente, o que eu achei interessante, na verdade, que a gente vai ver os exames da imagem de ultrassom, talvez os dois diagnósticos diferenciais, um quadro de insuficiência cardíaca descompensada ou por um quadro de infecção, né, ou um quadro mais puro de hipervolemia em uma paciente cardiopata. Aqui a primeira que a gente vê uma linha B. Qual é o nome mesmo, Gabi? Confluente, que eu encontrei. Isso. E aqui a avaliação da veia cava. Primeiro aqui, na verdade, a avaliação da base pulmonar, que se encontra no derrame Consegue pleural. deitar a maca dela? Nessa imagem, então, o derrame pleural. E aqui a avaliação da veia cava em modo M. Aqui é só uma foto. Na avaliação da veia cava, a gente tem 2,54 centímetros e na inspiração 2,13. Então, uma cava maior que 2, com uma variabilidade menor que 40% ou 50%, né? Tem uma coisa legal da cava, Yuri, que eu ia até falar na outra imagem, que estava até melhor para ver do que essa, que é quando tem dilatação das suprahepáticas, bem logo quando sai do fígado, aí aparecem as suprahepáticas, elas ficam dilatadas, que parece até que chama até sinal da Playboy. Ficam duas orelhinhas assim de coelho, e aí junto com a cava ele chama sinal da Playboy. É um preditor também de dilatação e de congestão. Eles adoram epônimos, né? Eu esqueci o nome, mas esse pulmão boiano tem um nomezinho também, né? Você lembra o nome? Para identificar. Sinal da água viva. Acho que jellyfish. É jellyfish, né? Exatamente. Só que eu fui mais natural, mais brasileira, assim, falei português. Jellyfish. Mas tem vários, para várias coisas. Bom, então, a hipótese principal, de fato, era hipervolemia dessa paciente e, de certa forma, corroborou com uma conduta e até deixou... Foi mais tranquilo, né, pensar em retirar uma UF dessa paciente e fazer sessões extras de diálise, em um contexto que ela estava claramente bem hipervolêmica. É isso. O que aconteceu com ela? Ela está melhor dos sintomas. Foi internada com esse descompensado. Não, ela não. Ela ficou realmente bem, inclusive, algo interessante, né? Melhorando essa hipervolemia dela, os níveis pressóricos também melhoraram, chegaram mais próximos do normais, 110, 120, que era o basal dela. Demonstrando que até a função cardíaca dela, né, possivelmente deve ter melhorado um pouquinho, porque a hipervolemia devia estar contribuindo para esse... É que eu não tinha certeza do que tinha acontecido, mas era isso que eu ia falar também. Às vezes essa pressão engana muito no cardiopata, né? O basal dele é muito comumente muito baixo, né? Claro que eu sempre tenho que pensar em infecção, é algo que a gente tem que ter muito cuidado, porque é muito prevalente, mas muitas vezes é realmente só da doença cardíaca, né? E aí o ultrassom ajudou muito nesse caso, né? Claro que ela podia ter uma pneumonia ainda descompensando a hipervolemia, né? No ultrassom, ele até é um exame que pode ser utilizado para avaliar a pneumonia, mas é óbvio que é muito mais difícil num contexto de hipervolemia, você dizer que tem uma pneumonia mais uma hipervolemia pelo ultrassom.
Então, em teoria, você vai ver uma hepatização. Você pode ver, um dos sinais é a hepatização do pulmão, né? Você vai ver um parênquima pulmonar quando você não é para ver, porque tem muito ar e você não consegue ver direito. Quando não tem muito ar, você vai ver como se fosse um fígado dentro do pulmão, né? Essa imagem que o Yuri está mostrando da direita, por exemplo, né? Parecendo um fígado, não, né? Sendo um fígado, né? No caso, no pulmão. Então, é uma das formas de você avaliar a consolidação. Você E falar? o interessante de ter o ultrassom disponível também é, por exemplo, essa paciente inicialmente na chegada fica muita dúvida, é uma infecção ou é só hipervolemia, mas é um exame dinâmico, né? Então ela pôde iniciar a diálise, foi feito exames e nesse contexto de reavaliações, chegando lá no final, com exames em mão e percebendo que ela tinha melhorado, ficou claro que ela não tinha uma infecção, né? Não necessitou iniciar antibiótico, enfim. Possibilita essa avaliação mais dinâmica que pode ter uma conduta bem diferente nela no final. Excelente. Comentários, pessoal?